Irmãos e irmãs, celebramos hoje uma das pessoas mais extraordinárias que já pisaram na terra. Celebramos Santo Antônio. Santo Antônio foi uma pessoa extraordinária. Existe um conflito de algumas pessoas que dizem assim: Santo Antônio é Santo Antônio de Lisboa. Outros dizem Santo Antônio é Santo Antônio de Pádua. Posso dar a minha resposta? Posso dar a minha opinião? O padre vai dar a opinião lendo um texto do Evangelho. O texto do Evangelho diz assim, um versículo do Evangelho. Esse versículo mostra, sintetiza, resume o que é Santo Antônio. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Agora, nem se acende uma lâmpada para colocar debaixo do alqueire. Não se acende, a palavra alqueire é uma palavra um pouco distante da nossa realidade. Não se acende uma lâmpada para colocar debaixo de uma mesa. Não se acende uma lâmpada para colocar dentro de um guarda-roupa. Não se acende uma lâmpada para colocar dentro de uma caixa. A lâmpada se acende para colocar como? Em cima da mesa, num abajur, no centro da casa. Santo Antônio é Santo Antônio de Lisboa? Sim. Santo Antônio é Santo Antônio de Pádua? Sim. Santo Antônio é Santo Antônio de Marrocos? Sim. Santo Antônio foi um santo tão grande, foi uma pessoa tão extraordinária, que seria um grande egoísmo dizer que Santo Antônio foi um santo apenas de um povo. Lisboa, com todo respeito, Lisboa, Coimbra, ele viveu muito tempo em Coimbra, foi ordenado, teve seu estudo em Coimbra. Santo Antônio ele era muito grande para ser apenas de Lisboa. Santo Antônio ele era muito grande para ser apenas de Coimbra. Fernando de Bulhões era o primeiro nome, depois Antônio. Ele era muito grande para ser apenas de Pádua. Ele era muito grande para ser apenas de Marrocos. Ele é doutor da igreja. A igreja tem mais de 20 mil santos. 34, olha, aqui nós temos pessoas aqui muito boas em matemática, depois alguém no fim da missa me fala a porcentagem. De 20 mil santos, se a gente tirar 34, dá quanto por cento? Deve dar 5, 1, não sei. De 20 mil santos que são canonizados, beatificados. Se a gente pegar ali 34, é um número muito seleto, não é? De 20 mil pegar 34, então de 20 mil santos, 34, não é 1000 não, é 34, 30 mais 4. De 20 mil santos, 30 mais 4, 34 a igreja dá o título de doutor. Na sociedade, nas universidades, nós temos o título de doutor honoris causa, de uma causa honrada, uma pessoa que às vezes nunca pisou em uma universidade, uma pessoa que nunca fez um doutoramento, vai lá, a universidade dá uma causa de honra. Aquela pessoa ela fez algo tão grande para a sociedade, ela tem um saber tão aguçado em algo que ela merece um título de doutor. Então a igreja escolhe alguns santos e dá a esses santos o título de doutor. Que santo que tem o título de doutor? Santo Antônio, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, que coisa linda, Santa Teresinha. Me recordo uma vez, falo isso até com uma certa vergonha, uma vez um professor na sala de aula, ele disse assim: eu não entendo porque que Santa Teresinha é doutora da igreja, onde já se viu, nunca saiu do Carmelo, a igreja errou. E eu pensava assim, eu falo ou não falo? Porque se eu falasse, depois eu ia chumbar na matéria. Como que eu vou arrumar confusão com o professor? Aí eu fiquei quieto, saiu da sala de aula, encontrei o meu melhor amigo na época, Padre Júlio, hoje mora na Alemanha. Eu falei, esse professor é maluco. Esse professor é maluco, esse professor está doido. Santa Teresinha é doutor do amor. Ela não é doutor da teologia, ela não é doutora da teologia, ela não é doutora da Santíssima Trindade, ela não é doutora da metafísica, ela não é doutora da escatologia, ela é doutora do amor, doutora do amor.
para ser doutor não precisa só ter um cérebro e um QI avançado. Para ser doutor você precisa alcançar a excelência em uma área. Veja quem escreveu um doutorado. O doutor ele não sabe tudo em tudo, muito pelo contrário, o doutor ele sabe muito em muito pouco. É um detalhezinho ali. Desculpa falar de mim mesmo, meu doutoramento é nos escritos sobre a Eucaristia do Papa Bento XVI, aplicado para 3 colégios secundários de Macau, na Ásia. Então, é um detalhezinho. O que é Macau dentro dos colégios católicos de Macau, do mundo? O que é a Eucaristia dentro de todos, a Eucaristia para os jovens dentro de todos os ensinamentos do Papa Bento XVI? Então, quem é Santa Teresinha? Santa Teresinha é a doutora do amor. Quando a gente fala em amor, vai lá em Santa Teresinha que vocês vão aprender muito. Por quê? Porque nessa área ela é douta. Santo Antônio é o doutor da pregação, é o doutor da fala, é o doutor da comunicação. Quando ele queria pregar, naquela época muitas pessoas não queriam saber de religião. Naquela época muitas pessoas não queriam saber de Deus. Parece que nós estamos falando do nosso tempo. E uma hora ele ficou tão desapontado, e ele pregava, falava com entusiasmo. É a mesma coisa que alguém prepara, de repente, uma boa homilia, e estuda e tudo, e vem gente, que oração, sabe? É uma coisa que uma pessoa prepara um alimento com todo gosto, com todo carinho, e de repente alguém nem come, fala mal. Então ele ficou tão desgostoso, ele ficou tão triste, queria pregar, queria evangelizar, ele ficou tão triste, tão cabisbaixo, tão decepcionado. E aí de repente ele chegou perto de um lago e começou a falar, e os peixes pulavam. Os peixes pulavam, saltavam. O que Deus queria dizer? Antônio, não se preocupa, se as pessoas não querem te ouvir, os peixes te ouvem. Se os homens não pregarem, as pedras falarão, dizia o Evangelho. Santo Antônio foi uma pessoa tão fantástica, e eu falo isso com tanta alegria porque, talvez muitos não saibam, o meu nome é Antônio. Meu nome é Daniel Antônio. Quando eu era adolescente eu não gostava muito, achava que Antônio, temos aqui Antônio também, eu acho que quando eu era adolescente, jovem, eu achava que Antônio era nome de pessoa mais velha, não achava muito legal, meu pai também Antônio. Hoje, que orgulho, que alegria, Antônio foi um grande homem, de uma família rica. Família Bulhões é uma família que tinha reis, é uma família que tinha pessoas da mais alta classe na sociedade. Ele, o que era uma raridade na época, ele tinha tutores, ele tinha pessoas para dar aula para ele. E depois, quando ele começou a chegar ali em torno dos 15, 16, começou a ser seduzido pelo mundo, começou a ter algumas tentações. O que ele fez? Ele falou, eu vou ser padre, eu não vou perder minha alma. Se eu ficar no mundo eu vou me perder, eu quero ir para o seminário, E aí os pais falaram, aqui vocês sabem, Lisboa não era a capital de Portugal, Lisboa não era o centro de Portugal. Lisboa ser uma capital de Portugal foi fruto do acaso, foi algo que aconteceu de repente. Capital de Portugal, intelectualmente, de influência, sempre foi Coimbra, sempre foi o centro mesmo de Portugal. E aí os pais falaram, você quer ser padre, vai ser um padre bom, vai ser um padre de verdade, vai para Coimbra estudar. E aí ele foi para Coimbra, estudou muito. De repente ele professou os votos. E aí chegou um determinado momento, naquela época havia muitos missionários que foram para Marrocos. Território muçulmano. Graças a Deus que países como Portugal, Espanha, tinham uma fé católica tão vibrante que enfrentaram os muçulmanos, enfrentaram com um canhão. Guerra é guerra, não se guerreia com flor. A pessoa vem com um canhão, um revólver em cima de você, você vai entregar uma flor? A igreja diz o direito da guerra, o direito da guerra tem o direito da legítima defesa. Muitas pessoas derramaram sangue, mas era preciso se defender aquele território. Hoje, infelizmente, parece que não se faz tantos homens de verdade como fazia antigamente. E guerrearam, enfrentaram e venceram a invasão dos
muçulmanos, venceram a invasão daqueles homens que queriam destruir a fé. E aí muitos cristãos disseram assim: nós, em vez de ficarmos só nos defendendo com canhões, nós precisamos evangelizá-los. Mas ir para a África e evangelizar os muçulmanos era certeza de morte. Iam ser mortos. Quem ia para a África, para um país muçulmano, principalmente para o Marrocos, ia ser morto. Era certeza. Certeza. Probabilidade enorme. E aí alguns de Portugal, lá de Coimbra, foram para o Marrocos para pregar para os muçulmanos, e aconteceu o que era para acontecer: foram mortos. E aí, mártires, que alegria, imagina ser mártir. A pessoa pode estar em pecado, ela pode estar num estado que talvez nem seja de santidade. Uma pessoa que é mártir, ela vai para o céu na hora. É certeza do céu, não precisa processo de beatificação. Se ela deu a vida pelo céu, o sangue dos mártires, o sangue do mártir, lava todos os pecados. Então aqueles mártires trouxeram o corpo daqueles 5 mártires de Portugal que foram para Marrocos como se fosse um troféu. E aí colocaram uma igreja lá em Coimbra. E aquele religioso, gostava de estudos, um homem piedoso, bom, começou a olhar aqueles cadáveres, aqueles mártires, e aí vocês já começam a imaginar o que aconteceu. Ele falou: eu também quero, eu também vou. Eles derramaram sangue por Cristo, por que eu não vou derramar? Eu também vou, eu também vou, eu também vou, eu também vou. Mas aqueles membros, aqueles homens que se tornaram mártires, eles eram franciscanos. Então ele saiu da congregação, que era relacionado aos agostinianos, saiu daquela congregação, se tornou franciscano, e com muita luta, porque todo mundo dizia que era uma perda, um desperdício muito grande. Como que um grande intelectual, um grande homem vai lá para morrer? É um desperdício. E aí ele foi. E aí ele foi. E aí, providência de Deus, ele começou a ter febre, começou a ter problemas de saúde muito grave, e falaram: ele vai, antes de matarem, de ser morto como mártir, ele não vai aguentar, está com muita febre, manda embora para Portugal, ele vai morrer, está doente, não podemos deixá-lo ficar dessa forma. E aí mandaram embora para Portugal. E o que aconteceu? Novamente Espírito Santo. E aí quem é português não vai entender, é aquilo que o padre disse no começo da homilia: Santo Antônio é de Lisboa? É. Ele é de Coimbra? É. Ele é de Pádua? É. Ele é de Marrocos? É. Ele é do mundo todo. Foi tão grande, não era para um lugar só. Todos esses nomes aí, todos cabem. Quando falam Santo Antônio de Pádua, verdade; de Lisboa, verdade; de Coimbra, verdade; de Marrocos, verdade. Não é um politicamente meio de encontrar uma solução, é que é verdade mesmo. E aí de repente o barco errou o caminho, o navio na volta, e ele caiu e chegou na Itália. Primeiro na região da Sicília, bem no sul. E aí de repente um homem extraordinário, e falaram: ele precisa conhecer o fundador. Precisa conhecer o fundador. Quem que era o fundador? São Francisco. E aí São Francisco chamava ele de meu bispo, de meu bispo, de meu doutor, de meu padre. E aí São Francisco, a ordem franciscana, ela não primava muito para os estudos, eles primavam para uma vida mais simples, uma vida mais piedosa. E São Francisco falou para ele: você vai ser responsabilizado pela teologia, pelo ensino, você vai ensinar os monges. Tinha pregações de Antônio que 35.000 pessoas participavam. Deus deu uma sabedoria, uma inteligência. E aqui rapidamente tem 2 títulos, quem fez a novena online deve se recordar. Tem 2 títulos de Santo Antônio que chamam muita atenção. O primeiro título é Arca da Escritura. O que é arca? A arca é como se fosse um baú, e chamavam ele de Arca da Escritura. Diziam assim, e aqui tem algo muito parecido com outro grande santo da igreja, que é São João Bosco. Falando primeiro de São João Bosco, depois a gente vai para Santo Antônio. Conta uma história que São João Bosco, Dom Bosco também, era de uma memória, de uma inteligência fantástica. Uma vez Dom Bosco estava na sala de aula e ele esqueceu o livro. E ele era aluno, criança, esqueceu o livro. E aí os colegas do lado olharam
E aí a professora perguntou: João, leia para nós e responda essa pergunta. E aí a professora falou a página, vamos imaginar 52, ele tinha memorizado o livro. E aí ele começou a falar, página 52, pá. E aí a professora, muito bom, João, parabéns. Aí os colegas olharam para o lado e bateram palma. Ele só não sabia a resposta, ele tinha esquecido o livro, mas tinha decorado o livro. Santo Antônio era a mesma coisa. Santo Antônio diziam que se tivesse perdido, se alguém perdesse a Bíblia, ou se roubassem, acabassem com as Bíblias do mundo, não tinha problema, porque ele já tinha decorado a Bíblia. Se acabasse com a Bíblia do mundo, era só procurar Antônio, que o problema estava resolvido, que ele já tinha a Sagrada Escritura, a Bíblia na cabeça dele. Ele era conhecido como Arca da Aliança, ele era conhecido como o martelo dos hereges. Amor pela Escritura. E o que significa martelo dos hereges? Algumas pessoas vão dizer assim, padre, martelo. É um termo tão pesado, tão agressivo, tão violento. A gente tem que ser mais amoroso. O que é verdade, o que é mentira. Era um homem que tinha uma paixão por Jesus e pela igreja, que aquilo que era errado, era mentira, ele denunciava. Ele denunciava. O amor da igreja implica ódio pela mentira. Não tem como amar os dois. Por exemplo, uma mãe que tem um filho que é alcoólatra. Aquela mãe odeia a bebida. Ela vê uma bebida, ela arranca da casa, ela tira da casa, porque ela sabe que aquilo é causa de morte. Então ele amava tanto a Cristo e a doutrina, que quando ele via uma heresia, aquilo corroía o coração dele por dentro, ele queria defender a igreja. Queridos irmãos e irmãs, padre, eu gostaria de passar aqui horas falando sobre Santo Antônio. O que sobra para cada um de nós da celebração de hoje? O que nós vamos guardar no nosso coração? Nós não temos os dons que ele tinha, nós não temos a capacidade que ele tinha, mas nós podemos ter o mesmo amor que ele tinha por Jesus e pela igreja. Ame Jesus, ame a igreja, ame a fé, ame ser católico, ame os santos, diga assim para você mesmo, diga do fundo do seu coração, diga para você mesmo, eu também quero ser santo. Santo Inácio de Loyola, um dia ele disse, ele olhou e via os grandes santos, ele viu São Bernardo de Claraval, conheceu a história, ele olhava a história de São Tomás de Aquino, olhava a história de Santo Agostinho, e ele dizia assim, se eles conseguiram, eu também vou conseguir. Eu também vou conseguir. Se eles conseguiram, eu também vou conseguir. Talvez não com os mesmos dons, com a mesma grandiosidade. Se Santo Antônio foi arca da Sagrada Escritura, eu também posso conseguir. Eu também vou ter paixão pela Escritura. Se Santo Antônio foi martelo dos hereges, eu também posso conseguir. Eu também vou conhecer e defender a igreja. Queridos irmãos e irmãs, com dons diferentes, com um jeito diferente, mas que Jesus também nos ajude a sermos apaixonados pela igreja, a sermos apaixonados pela fé, apaixonados pela doutrina. Isso vai nos trazer uma alegria, uma liberdade, uma paz, uma tranquilidade que é incomparável com tudo aquilo que o mundo pode dar. Que Santo Antônio, de Lisboa, de Pádua, de Coimbra, de Marrocos, que Santo Antônio, doutor da igreja, nos ajude e nos ensine com os nossos dons e com a nossa capacidade a também sermos santos, a sermos apaixonados. Se um dia alguém não quiser te ouvir, vai falar para os peixes. Vai falar para os peixes, vai lá falar para a ruína da igreja de São Paulo, as muralhas de São Paulo aqui, vai lá, prega. Se os homens não ouvirem, as pedras falarão. O que não pode acontecer é nós nos calarmos. Uma pessoa que fez a experiência de Deus, ela não guarda apenas para ela.